Olá, irmãos, meu nome é Jaumir Batista, eu sou professor no Instituto Bíblico de Anápolis e é uma alegria poder estar com todos vocês nessa oportunidade para mais uma matéria, mais uma videoaula. A nossa matéria de hoje é a análise da carta ou da epístola de Paulo aos Romanos. E nós conhecemos pela história que essa carta, essa epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes residentes na cidade de Roma, ela tem desempenhado um papel importantíssimo na história do cristianismo. Em todos os tempos, influenciando os grandes líderes, os grandes pensadores, os grandes teólogos cristãos. Inclusive, foi parte fundamental para a reforma religiosa realizada por Martinho Lutero, juntamente com a carta de Gálatas, onde ele descobre a justificação pela fé. A cidade de Roma, a destinatária, onde estava localizada a igreja destinatária de Paulo, era a capital do Império Romano da época, na Itália, uma cidade rica para onde convergiam todos os impostos arrecadados por todo o Império, e uma cidade dominante e influente na área política, pois governava todo o mundo, influente na área social, pois ditava as normas para o mundo da época, também militar, porque ali se encontrava a sede militar do Império, e também em termos de comércio e religião. Então, uma cidade muito importante, com aproximadamente 1.500 habitantes na época, segundo os estudiosos bíblicos, e uma curiosidade é que desses 1.500.000 habitantes, provavelmente 800.000 eram escravos. Então, a cidade de Roma, muito provavelmente, ela continha mais escravos do que pessoas livres. Também é importante a gente entender acerca da fundação desta igreja. É digno de nota que a igreja na cidade de Roma, capital do Império, ela não foi fundada por nenhum grande apóstolo ou por nenhum nome de destaque na igreja neotestamentária. Muito provavelmente essa igreja tenha sido fundada por pessoas anônimas, ou que tenham se convertido no dia de Pentecostes, conforme está descrito em Atos, capítulo de número 2, quando ali são alistadas algumas nações cujos representantes estavam participando da festa de Pentecostes em Jerusalém, inclusive forasteiros romanos. Essa igreja ela pode ter sido fundada por pessoas que se converteram no dia de Pentecostes. E também pode ter sido fundada por intermédio dos crentes que fugiram da região de Jerusalém e da Judéia, por ocasião daquela perseguição do judaísmo em relação à igreja contida ou descrita no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. De forma que essa igreja em Roma, ela não foi fundada por nenhum grande vulto da igreja primitiva, por um grande nome. Até chega-se a dizer que a carta aos Romanos, ela é um tributo aos anônimos da fé. Aquelas pessoas que trabalham para a glória de Deus, para a expansão e para o crescimento do seu reino, sem que tenham sido muitas vezes reconhecidos pelo seu trabalho e pelo seu esforço. A carta foi escrita da cidade de Corinto, no final da terceira viagem missionária, por volta do ano 55 ou 56 depois de Cristo. Paulo, então, estando em Corinto, se delongou um pouco ali, viajou de Éfeso para Corinto, enviou alguns irmãos de confiança para coletarem uma oferta para a igreja em Jerusalém, e estando então na cidade de Corinto, no final da terceira viagem missionária, Paulo então vai escrever a sua epístola aos Coríntios. E os propósitos principais pelos quais o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele tensionava fazer oposição aos judaizantes, que eram aquelas pessoas que
passavam pelas regiões em que Paulo havia pregado o evangelho da justificação pela fé. Então esses judaizantes vinham logo após, tentando persuadir os cristãos a que deveriam sim aceitar Jesus, mas ao mesmo tempo deveriam obedecer os princípios legais judaicos. Então esses judaizantes passavam nas igrejas e Paulo então escreve a Epístola aos Romanos também para apresentar o evangelho genuíno da justificação pela fé em oposição à oposição desses judaizantes. Também, como segundo propósito, Paulo tensionava fazer uma preparação para a sua primeira visita e uma apresentação pessoal, visto que Paulo ainda não conhecia pessoalmente os crentes de Roma e talvez já estivesse estado na cidade, mas não na condição de missionário, de pregador do evangelho. Então Paulo escreve também para fazer uma apresentação. Como terceiro propósito, ele escreve também para fortalecer a fé daqueles irmãos, o que está no capítulo 1, versículos 11 e 15. E também, como quarto propósito, ele escreve solicitando uma ajuda financeira, conforme está no capítulo 15, versículos 24 e 28, ele desejando ampliar o campo de atuação, desejava ir à Espanha pregar o evangelho, aonde não o evangelho havia chegado. Então Paulo pede uma ajuda financeira aos irmãos para que o enviem à Espanha. Então, tendo esse contexto, esse pano de fundo da carta, esse entendimento, nós vamos passar a trabalhar um esboço da Epístola de Paulo aos Romanos. E gradativamente nós vamos caminhando, discutindo, apresentando algumas ideias, alguns pensamentos, escorrendo a carta. Nós vamos começar já no texto bíblico da Epístola aos Romanos, na apresentação pessoal de Paulo e na introdução da carta. A introdução da carta, ela vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Então, nesses versículos, no capítulo 1, versículos 17, o apóstolo Paulo, ele faz pelo menos 4 coisas. Ele faz a sua apresentação pessoal no capítulo 1, versículo 1. Depois ele faz a apresentação do Evangelho no capítulo 1, versículo 2 ao 5. Depois ele faz a apresentação dos seus destinatários nos versículos 6 e 7. E depois ele dá a sua saudação do versículo 8 ao 15. E nos versículos 16 e 17, Paulo então dá o tema da carta, que vai prevalecer em toda a sua epístola. Na sua apresentação pessoal, no capítulo 1, versículo 1, é muito interessante que o apóstolo Paulo ele apresenta a si mesmo com 3 credenciais, como está no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. É muito interessante a sequência em que Paulo coloca a sua apresentação aos irmãos da igreja de Roma. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, ele é chamado para ser apóstolo e ele é separado para o Evangelho. Ele apresenta 3 credenciais e a primeira, normalmente, enfatiza o desejo maior como Paulo gostaria de ser conhecido. Então ele expressa Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo nós sabemos que é uma tradução grega, branda, do termo doulos, que é comumente traduzido por escravo. Então Paulo demonstra ali toda a sua humildade, dizendo que ele gostaria de ser conhecido pelos romanos não como alguém separado por Deus, não como alguém chamado por Deus. Gostaria também, mas principalmente como um escravo de Cristo. Isso demonstra a humildade do apóstolo Paulo, que tendo consciência da sua vocação, da sua chamada, não fazia ou não se orgulhava dessas credenciais de apóstolo, não. Ele gostaria de ser chamado servo de Jesus Cristo. Isso é uma lição para nós. O apóstolo Paulo
apesar de ter recebido de Cristo tantas revelações, tanto conhecimento, tanta graça, desejava ser conhecido como um escravo de Cristo. Depois, em que Paulo faz a sua apresentação no capítulo 1, ele segue nos versículos 2 e 3, fazendo a apresentação do evangelho que ele pregava. E ele apresenta Cristo nesse evangelho com duas credenciais. O Cristo humano, filho de Davi, e o Cristo divino, filho do Deus vivo. Apresentando a Cristo como tendo duas naturezas. Cristo sendo 100% homem e também 100% Deus. Já nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai fazer a apresentação dos destinatários, daqueles irmãos que congregavam ali na cidade de Roma, na igreja, que faziam parte daquela comunidade. E ele coloca ali 3 prerrogativas daqueles cristãos. Ele diz que eles são chamados para serdes de Cristo. Olha o versículo 6 e 7. Ou seja, propriedade. O crente não é alguém que está solto pelo mundo sem destino, não. O crente pertence a Cristo. E o próprio apóstolo Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço. Nós temos alguém que se responsabiliza por nós, a quem nós pertencemos e a quem nós valemos um alto preço. Você é importante para Cristo. A segunda prerrogativa dos crentes é que Paulo diz que eles não só foram chamados para ser de Cristo, mas eles são chamados, amados por Deus. O maravilhoso de pertencer a Deus é isto. É que nós pertencemos a alguém que nos ama. Deus ama você. E a terceira prerrogativa daqueles irmãos, Paulo diz que eles são chamados santos. Ou seja, o chamado do cristão é para viver uma vida separada do mundo, santificada, consagrada para Deus. A partir do versículo 8 até o versículo de número 15, então Paulo vai fazer a sua tradicional ações de graça, oração, para então chegar aos versículos 16 e 17, onde estão contido o tema principal da carta, a ideia dominante da carta. Os versículos dizem assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo, nesses 2 versículos, ele trabalha o tema central da carta, a justificação pela fé em Cristo. E ele acrescenta que, este sendo o tema, que esta justificação pela fé em Cristo, ela está revelada no Evangelho. E ele diz, não me envergonho do Evangelho. É interessante que Paulo vivia em um mundo que prevaleciam 2 culturas andando lado a lado. A cultura grega, a influência da cultura grega, e a influência da cultura romana, que era o império que dominava o mundo da época. A cultura grega valorizava o pensador, o filósofo, o sábio, o homem perfeito. O mundo romano valorizava os grandes generais, os generais vitoriosos nas suas batalhas. O mundo judaico valorizava o grande operador de milagres. E Paulo, dentro dessa mescla dessas 3 culturas, Paulo apresenta a Cristo um homem que morreu, entregou a sua vida, se tornou servo e morreu a pior morte, a morte de cruz, foi humilhado. No mundo grego, Cristo não seria reconhecido como um grande homem. No mundo romano também não.
Mas Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, as verdades acerca de Cristo e a sua obra, a sua morte, ressurreição, elas são o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. O ser humano conhece muitos poderes. O ser humano conhece o poder bélico, o poder da guerra. O ser humano conhece o poder político da influência. O ser humano conhece o poder físico. Mas nenhum poder realiza o que o Evangelho realiza. Somente o Evangelho é capaz de libertar, de salvar e de abençoar o ser humano. De levá-lo a ter comunhão com Deus, a ter uma nova vida. Então, Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, assim, Paulo apresenta nesse texto o tema, a justificação pela fé em Cristo revelada no Evangelho. No restante do capítulo 1, que inicia-se no versículo 18, o apóstolo Paulo deixa para trás o tema da carta e ele vai se dirigir ao mundo gentílico. Vai mostrar que o mundo gentílico está debaixo do pecado. Ele vai mostrar a partir do versículo 18 que do céu se manifesta a ira de Deus. Eis um tema que muitas vezes tem sido desprezado pela igreja, pelos pregadores, mas muito valorizado pela palavra, a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a resposta ao pecado humano. O pecado humano fere a um Deus santo que responde com a sua ira. E essa ira se revela do céu. Ela se revela contra a impiedade, contra o pecado. Por Deus ser um ser santo, ele se manifesta contra o pecado e se manifesta através da sua ira. E no restante do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar de uma sociedade, de um mundo gentílico, que tendo conhecimento de Deus, versículo 19, tendo conhecimento de Deus através de toda a obra da criação, essas pessoas rejeitam o conhecimento desse Deus. E rejeitando o conhecimento desse Deus, naturalmente essa sociedade ela vai colher os frutos da rejeição a Deus. E aí o apóstolo Paulo apresenta esses trágicos resultados, no capítulo 1, a partir do versículo 20, de uma sociedade que conheceu Deus, rejeitou Deus, não glorificou como Deus, nem se tornou grato. Então Paulo vai passar a descrever quais são essas desordens que acontecem no mundo em que as pessoas rejeitam Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida caminha do caos para a ordem. Quando nós rejeitamos Deus, a vida caminha da ordem para o caos. Quanto mais longe de Deus, mais a vida se torna caótica. Quanto mais próximo de Deus, mais a vida se torna abençoada, feliz e organizada do ser humano. E o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto sobre algumas desordens. Nós vamos passar a citá-las agora. Paulo fala da desordem do homem que rejeita a Deus no relacionamento com o próprio Deus. Por quê? Paulo passa a citar a idolatria. Você pode observar isso no versículo 22, versículo 23. O homem, conforme Eclesiastes 3:11, Deus colocou no seu coração a eternidade. Então nós, seres humanos, nós temos desejo pelo eterno. Nós ansiamos por Deus. Quando o homem rejeita esse Deus, naturalmente ele vai buscar um outro objeto para culto e adoração. E surge assim a idolatria. A idolatria é sempre consequência de uma sociedade ou do ser humano que rejeitou ao Deus.
A segunda desordem que acontece na vida do homem que rejeita a Deus, ou de uma sociedade que rejeita a Deus, é no relacionamento consigo mesmo. Conforme o versículo 24, o homem se torna escravo dos seus próprios sentimentos. E disse um filósofo: ninguém é mais escravo do que aquele que pensa ser livre sem ser. Os homens, sem Deus, sem Cristo, julgam ser livres, mas são escravos. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer ou se deseja. A verdadeira liberdade é escolher o melhor, fazer o melhor e viver para a glória de Deus. Vivemos numa sociedade em que os homens são escravos de si mesmos, dos seus sentimentos, das suas paixões, por haverem rejeitado a Deus. A Bíblia apresenta, então, a terceira desordem motivada pela rejeição a Deus, quer do indivíduo, quer da sociedade como um todo. Essa desordem acontece no relacionamento do homem com o seu próximo. Inclusive, ela tem a sua expressão maior na homossexualidade. A Bíblia diz que os homens, tanto os homens como as mulheres, mudaram o uso natural, não conforme Deus criou. Inflamaram em sua sensualidade entre si, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Então a homossexualidade é o reflexo, é a consequência de uma sociedade que rejeita a palavra de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus sobre as suas vidas. Então o apóstolo Paulo mostra que a rejeição a Deus, que o mundo gentílico rejeitou a Deus, está debaixo do pecado e por isso sofre as suas desordens. E aqui nós temos uma expressão que se repete por 4 vezes nesses versículos finais do capítulo 1, e a expressão é: Deus os entregou. Qual o sentido dessa expressão, Deus os entregou? A ideia é como um fabricante de automóveis. O fabricante de automóveis, ele coloca no próprio automóvel, no ato da fabricação, um sistema de freios que possa impedi-los de gerarem ou provocarem acidentes, tragédias, colisões. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, colocou uma consciência que indica ao homem o que é certo e o que é errado. Mas à medida que o homem vai rejeitando a Deus, vai endurecendo o seu coração, é como se o fabricante do automóvel fosse no automóvel e retirasse o sistema de freio. Então, à medida que o homem rejeita, endurece o seu coração para o governo de Deus, para as orientações de Deus, para a vontade de Deus, Deus automaticamente vai tirando desse homem essa consciência, esse freio para o mal. E é por isso que hoje nós vivenciamos tantas barbáries no relacionamento humano, com situações trágicas, que muitas vezes nós até nos questionamos se foi um ser humano que praticou tal ato. Mas tudo isto é consequência de uma sociedade que rejeitou a Deus. Assim, então, nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Recapitulando, o apóstolo Paulo faz a sua apresentação no capítulo 1, versículo 1, a sua apresentação pessoal. Nos versículos 2 ao 5, ele faz a apresentação do seu evangelho em Cristo. Versículos 6 e 7, ele faz a apresentação dos destinatários. Versículos 8 ao 15, ele faz as suas ações de graças, a sua oração e manifesta algumas expressões do desejo do seu coração.
Versículos 16 e 17, ele apresenta o tema da carta. Do 18 ao 32, ele se dirige ao mundo gentílico, afirmando que eles estão debaixo do pecado, e mostra uma sociedade que conheceu a Deus pela criação, pela natureza, rejeitou esse Deus, não lhe deu graças, nem se tornou grato, e por causa da rejeição a Deus, essa sociedade vai experimentar várias desordens, tanto a sociedade como um todo, quanto o indivíduo em particular. Assim, então, nós encerramos a carta, o primeiro capítulo, e a sua introdução. Quero agradecer a todos vocês pela atenção, pela oportunidade. Que Deus abençoe e nós voltaremos na próxima videoaula. Obrigado.